por que a gente começou o Patronos, o que a gente está reunido aqui nesse momento. Acho que vários de nós acredita, né, ou todos nós acreditamos que a gente consegue potencializar aí o que a Unicamp entrega para a sociedade. A gente consegue dar fortalezas a pontos que a Unicamp já faz muito bem, como, por exemplo, a questão da pesquisa, e acho que consegue ajudar a fechar alguns gaps e desenvolver pontos que talvez estejam um pouco atrás, seja inovação, seja empreendedorismo, seja novos, né, novas formas de trabalho, novos assuntos que ainda estão fora do ambiente da universidade. Acho que muito do que nos move, do que move o Patronos e que nos move aqui também, parte, acho que é um sentimento, né, de que a gente foi muito privilegiado de ter passado por uma universidade de ponta e que ela tem uma contribuição muito grande a quem a gente se tornou como profissional. E acho que dar isso de volta e poder potencializar isso de alguma forma para as outras gerações, acho que é um ponto importante que nos junta aqui nesse momento. Por isso a gente gostaria prestar contas para vocês do que a gente vem fazendo, ouvir um pouco das suas perguntas, dos seus questionamentos e ajudar a gente aí avançando e definindo como contribuir mais. Acho que é importante dizer que cada real que vocês colocam aqui dentro do Patronos e cada minuto que a gente coloca aqui dedicando para desenvolver a iniciativa, com certeza vai beneficiar muito a comunidade da Unicamp que está lá agora e as que virão aí nos próximos anos. Dito isso, entrando aqui um pouco mais na parte formal da apresentação, seguindo a sugestão aqui da nossa diretora de RI, a gente resolveu passar vocês por uma jornada, um pouquinho de alguns temas importantes do Patronos, iniciando um pouco de quem são as pessoas que fazem o Patronos, passando depois pelo fluxo da doação, exatamente para onde vai o dinheiro, um pouco de como esse dinheiro é captado e as diferentes estruturas, o nosso modelo de comunicação, no terceiro ponto, exatamente o que a gente está construindo junto com vocês, né, e a partir do Patronos, e aí, por último, o que a gente espera de vocês. Acho que essa é um pouco da jornada que a gente gostaria de levar a vocês. Iniciando, e aqui acho que para vocês talvez seja o primeiro contato que vocês têm com algum dos diretores aqui, e é legal vocês entenderem como o Patronos está estruturado, né? No passado, talvez alguns de vocês tenham conhecido o Patronos quando era 3 ou 5 pessoas, agora vocês vão ver que é bem mais pessoas do que isso. De início tem uma área que é exatamente dar início ao processo, fazendo o processo de captação, e essa área é liderada pela Lia. Inicialmente era apenas uma área de captação, agora vocês vão entender que a gente está em 2 processos. Vocês provavelmente conhecem essa área no processo padrão de sentar com um ex-aluno, explicar para ele a iniciativa e construir a partir daí. Recentemente a gente viu a necessidade de até criar um outro processo dentro de captação, que a gente foque principalmente através do website, que a gente consiga abordar uma comunidade maior, e o Gustavo vai falar um pouco mais para vocês. Todo o nosso processo de comunicação e a nossa estratégia, seja com os alunos, seja com os ex-alunos, seja com uma comunidade de forma mais ampla, é feito pela Adriana dentro do GRI Marketing. Todos os nossos projetos, a gente vai falar um pouquinho mais deles agora para vocês entenderem, está sendo puxado pelo Matias e pela Mônica. A definição de exatamente onde vai o dinheiro está sendo feito pela área do Gabriel, investimentos, claro, suportado pelo Conselho de Investimentos, também vai estar detalhado aqui. E, por último, o que garante aí que esses processinhos estão bem setados e está rodando da forma adequada, tem a área de operações RH. Isso, junto a tudo isso, um pouco orquestrando e garantindo essas engrenagens estão bem encaixadas, está o Matheus fazendo um processo de PMO e eu olhando pela parte da presidência. Então, isso fecha um pouco a diretoria executiva. Hoje são 37 voluntários, né, entre os diretores e os voluntários, então provavelmente para vocês a informação assuste um pouco, já é bastante gente que dedica assim, algumas horinhas na semana para fazer o projeto acontecer. Essa é uma tela bastante importante, ela mostra como é que estão os nossos conselhos e comitês importantes aqui que ajudam o projeto a se desenvolver. A gente vai começar a discussão focada principalmente no nosso conselho de administração, e aqui para vocês entenderem, né? Vou passar um pouco no modelo, no formato como que a gente cria e pensa esse conselho, mas basicamente é importante vocês terem a visão de que cada uma das pessoas tem uma atribuição específica dentro do nosso conselho. Por exemplo, o Newton e a Érica olham a parte de crescimento, né? O Newton é ex-aluno da computação e atualmente é Senior Advisor na Accenture. A Érica, hoje ela é CHRO no quinto andar e é ex-aluna da matemática. O Carlos Fumigari, atualmente é diretor executivo de cartões no Itaú e é da estatística. O Rafael Marques é ex-aluno da engenharia mecânica e atualmente é diretor na Álvares e Marçal. E, para completar os nossas 5 cadeiras atuais, o Tom Zé, o atual reitor da Unicamp, e é também ex-aluno e já foi diretor da FEA durante alguns períodos.
essas são as 5 cadeiras que a gente tem hoje, a gente vai chegar até 10, né? E eu vou falar um pouco mais do processo com vocês. Principalmente para entrar um pouco no quais são os objetivos, inclusive listados por estatuto, que a gente espera desse conselho, né? Basicamente são 6, e segue muito similar ao que vocês veem de um conselho dentro de qualquer outra organização, né? Um board. Basicamente, o principal objetivo é exatamente eles definirem ajudar a definir as estratégias, né, com que a gente vai desenvolver o Patronos, ajudam, claro, também no processo de montagem e aprovação de um orçamento que faça sentido para a gente poder potencializar todas as atividades, ajudam a aprovar os nossos editais e a definir sobre os projetos que a gente vai fazer, e também, né, toda nova política passa também pelo conselho, o que vocês já tinham visto na apresentação também. Então, o nosso processo de diretoria executiva e comitê de investimentos é aprovado também a partir do nosso conselho, e, claro, entrada de novos doadores associados, estatutoramente falando, isso precisa ser aprovado por conselho. Isso fecha um pouco dos objetivos principais que a gente usa. Aqui está da montagem, né, que eu comentei com vocês mais no início. Então, primeiro, esse processo a gente começou fazendo alguns benchmarks internacionais, tanto com outros endowments muito mais antigos, quanto um pouco entender como o processo é feito no Brasil. Olhamos outras ONGs para entender como geralmente é feito esse processo. Além disso, do próximo passo, a gente basicamente criou uma matriz que listou todas as nossas necessidades como patronos e um pouco das habilidades que a gente esperaria de cada uma dessas cadeiras. A gente vai enviar o material para vocês depois e vai ter essa matriz um pouco mais detalhada. E a partir disso a gente vai olhando, né? Quem são as pessoas que a gente consegue cruzar as habilidades que essas pessoas têm com as nossas necessidades aqui dentro, tanto em hard skills quanto soft skills, e como é que a gente avalia esse processo todo com lente de diversidade, garantindo que a gente tenha um conselho que seja complementar, que traga experiências importantes e que seja forte no final para levar a gente na direção que a gente precisa, né? Acho que essa é um pouco da forma. A gente reconhece que ter diversidade não só de curso, mas também de geração e também de onde essas pessoas vêm é um ponto super importante para a gente. Falando um pouco das atividades do conselho, ou seja, basicamente o que essas pessoas elas estão querendo, o que elas estão fazendo, e aí temos reuniões mensais com esse grupo. No início eram até a cada 2 semanas, a gente passou para mensal, até para ter um pouco mais espaço de construção das pautas. Eles ajudam a gente avaliando os indicadores, aprovando políticas, o Gustavo vai até citar alguns um pouco mais para frente, e nas discussões estratégicas, né, ajudam a gente a tomar algumas decisões um pouco mais difíceis. Além disso, sempre que a gente vai fazer contato com alguns doadores, a gente passa por eles e vê se eles conseguem nos ajudar. E também tem todo um processo de construção de marca, dado que são pessoas de renome no mercado. Acho que é um ponto importante também para ajudar a gente a crescer mais e mais rápido. É isso da parte inicial. O segundo passo aqui é exatamente o fluxo das doações. E aí o Simões vai falar um pouquinho com vocês sobre a lógica dentro do comitê de investimentos. Mudou aí, beleza. Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Tá funcionando bem, beleza. Pessoal, estão todos como o Felipe Andrioles aqui, no fim, mas o pessoal do Comitê de Investimento, nós temos o Felipe Andrioli aqui, o Matheus Cavallari e o Otaviano Canuto. Tá, o Andrioli, que é um dos sócios da Verde atualmente, é o nosso responsável pela área de renda variável aqui dentro, é quem tem expertise mais nessa parte de renda variável. O Cavallari tem experiência aqui como Senior Advisor no Banco Mundial, foi do FMI, foi Portfolio Manager na Claritas, tá? E sócio na Claritas também. Então, cuida da nossa parte de renda fixa, nosso expert nessa frente. Enquanto o Otaviano Canuto, que é professor em Colômbia, teve o PhD dele da Unicamp, foi diretor executivo do Banco Mundial, do FMI também, é quem sabe mais da nossa parte de macro aqui. Então, a gente tentou escolher, ao fazer essas escolhas aqui, a gente tentou casar expertises diferentes aqui e complementares também para o nosso comitê. Tá? A ideia do comitê aqui e os pilares que a gente tem para a tomada de decisão aqui são, primeiro, focar no longo prazo, então, para garantir aí que o fundo vai funcionar de forma perene, né? Então, e que a gente vai ter investimentos que cubram a nossa necessidade de repasse para a gente conseguir fazer os projetos que a gente quer. A gente quer ter transparência e, para isso, a gente vai divulgar aqui a forma como a gente está investindo o dinheiro de forma mais frequente e cada vez melhor. Tá? Então, nós vamos reportar trimestralmente os rendimentos de forma mais detalhada e vamos colocar também no nosso site o rendimento mensalmente aqui do nosso fundo de forma um pouco mais high level aqui. E o terceiro princípio é o de conservadorismo. Então, a ideia aqui
para garantir essa perenidade aqui, é diversificar os riscos, tá? E ser sempre o mais conservador possível, ainda assim garantindo os retornos que a gente está buscando, tá? Então, com base nisso, passa por favor, Túlio. Com base nisso, a gente já fez diversas reuniões aqui dentro do comitê para definir uma política de investimentos aqui para o fundo, tá? E uma política não só de investimento, mas de repasses e uma política de alocações. Então, são 3 coisas aqui que a gente acabou definindo. Primeiro, começando pela política de repasse, a nossa ideia aqui é repassar 4% do patrimônio do fundo, tá? E por isso a gente tem a meta como meta da política de investimento, ter um retorno de 4% real, tá? Então, protegendo o patrimônio do fundo de inflação e retornando o que a gente deve passar como repasse para os projetos, tá? Então, a gente tem, de novo, esse viés aqui conservador, garantindo perenidade e pensando sempre no que a gente vai precisar ganhar para poder gastar, tá? Acho que a ideia principal da parte de investimentos é essa. Só para passar um pouco do nosso momento atual, pode passar, por favor. Essa aqui é a nossa política, tá? Então, basicamente, a gente chegou nessa política que vocês estão vendo na direita, tá? Dividida nessa tabela, que se divide em ativos líquidos, em títulos públicos, alguns atrelados à inflação, outros pré-fixados, e uma parte em gestores independentes. De novo, então, aquele foco em ter uma diversificação grande aqui dos ativos, para diminuir aqui os riscos que a gente corre e diminuir também um pouco a volatilidade do fundo. A nossa meta é o que está na esquerda aqui nesse gráfico, e a gente vai diariamente verificar o enquadramento disso aqui para garantir que a gente está sempre enquadrado nessas bandas que a gente está colocando na política. Tá? Por último, esse momento atual em que a gente está, né? Então a gente tem uma política escrita, essa política está sendo aprovada pelos conselheiros do Conselho de Administração. A gente já conta com a aprovação de 4 dos 5 membros do Conselho, e até a gente concluir essa aprovação, a gente está com o dinheiro investido num CDB, rendendo aí 100% do CDI. Tá? A nossa prioridade número 1 aqui como Comitê de Investimentos é ter essa aprovação e conseguir tendo essa aprovação, conseguir implementar a política de fato. Tá? Aqui a gente colocou... só para passar também um pouco mais de transparência para vocês, a gente colocou a nossa alocação sugerida. Então, a primeira coisa era a política de repasse, a segunda era a política de investimentos, e a terceira é a alocação de fato dos ativos respeitando essa política. Então, a gente optou pelos ativos que estão aqui, tá? A parte de renda fixa balizando pela duration do fundo, a parte para evitar riscos demasiados e, ao mesmo tempo, volatilidade muito grande no fundo, e ainda assim garantindo o retorno que a gente quer. A parte de gestores independentes, a gente focou em casas consolidadas com um histórico longo e fundos também consolidados, tá? Então, que tenham um bom histórico de rentabilidade aqui, para ser o mais conservador possível também nesse sentido, tá? Então, acho que a ideia era mais passar um pouco dessa noção aqui, até para dar essa transparência para vocês, doadores do fundo aqui, do que a gente está pensando para frente, tá? Perfeito, obrigado, Gabriel. Próximo ponto para a gente poder falar do Conselho Fiscal com o Gustavo. Olá, pessoal. Eu vou fazer essa apresentação em nome dos nossos conselheiros que não puderam estar aqui hoje, mas recentemente a gente concluiu a construção do Conselho Fiscal. Pode voltar uma página, por favor? A gente, similar ao Conselho de Administração, a gente tentou refletir as necessidades dos fundos nessas cadeiras. Então, nós trouxemos o Marcelo Orlando, que é um sócio na PwC e é um expert em auditoria e consegue garantir a nossa integridade e a nossa transparência, principalmente do lado de auditoria e nas nossas contas. A gente trouxe o Pedro Fukui, que trabalha na Verde, ele cuida de toda a operação que não envolve os investimentos em si e é, portanto, o CEO do fundo e entende muito de compliance, de riscos. E a Ana Bettinelli, que é uma diretora no Goldman Sachs, na mesa de derivativos, e que ajuda muito a gente na parte de governança e também na parte de riscos. Então, esses 3 profissionais
compõem o nosso Conselho Fiscal, que, Túlio, pode passar a próxima página, por favor? Que possui como visão geral ser os guardiões da transparência e da ética no nosso fundo. O nosso objetivo nesse comitê é realmente trazer para o Patronos todas as estruturas e todo o rigor e toda a qualidade que vocês encontram em outros fundos nacionais e globais. Tá? E não só garantir isso internamente, mas também garantir essa comunicação para a nossa comunidade, para os nossos doadores, para a Unicamp e para todo mundo que acompanha o Fundo Patronos. Tá? Para construir essa visão, nós basicamente construímos essas três frentes que vocês veem à direita na página. Então, nós desenvolvemos várias políticas de ética e compliance, são documentos que orientam a atividade do Patronos como um fundo e também orientam e definem o que é certo, o que é aceitável, o que é errado para os voluntários e também para os nossos parceiros, todas as pessoas que estão em contato com o Patronos. A gente também desenvolveu algumas políticas fiscais, de governança e risco, que são orientados para o investimento que a gente está fazendo, para como a gente trabalha no Patronos, que tipo de projeto a gente apoia na Unicamp e orientam essas ações. E, por fim, a gente tem trabalhado muito forte também no processo de auditoria, que é algo básico que vocês esperariam ver em um fundo. Tá? Então, a gente trabalha tanto com auditorias internas, desenvolvendo controles e ferramentas com todas as áreas do Patronos e trabalhando alinhados com o Conselho de Administração para aprovar essas políticas e essas ações. E a gente também está trabalhando com a contratação de uma auditoria externa para ter uma visão independente e avaliar com outros olhos, com olhares independentes, as nossas contas. Em seguida, uma vez que a gente faz isso, a gente publica esses relatórios para toda a nossa comunidade e a gente demonstra exatamente o que aconteceu com os recursos que foram confiados a nós e que foram dedicados para a Unicamp em seguida. Tá? Então, nós temos um time com os 3 conselheiros e 2 pessoas trabalhando abaixo deles, desenvolvendo essas políticas e validando com as outras pessoas do fundo e monitorando tudo o que acontece, garantindo principalmente que o nosso objetivo social e as orientações que foram descritas no Estatuto Social e que foram divulgadas publicamente, que foram discutidas com os doadores, que isso realmente aconteça com o mais alto padrão ético e moral. Tá? Então, esse é o nosso comitê fiscal. Pode seguir. Então, acho que, beleza. Seguindo nessa jornada de doação, que é o fluxo da nossa apresentação, eu já vou engatar aqui sobre captação massiva. A gente está começando a falar de uma diretoria executiva agora, e não mais um conselho, então, portanto, essa estrutura, ela fica abaixo do conselho de administração, e a primeira área que a gente vai falar hoje é a área de captação massiva, que foi uma área nova, surgiu nos últimos 2 meses, e foi uma área que nós criamos, é uma divisão da área de captação individual, da área de captação geral, que nós criamos justamente para criar uma porta de entrada para novos doadores, garantir o ciclo de perpetuidade do fundo e também receber recursos de uma camada muito extensa e múltipla de doadores que a gente ainda não estava absorvendo. Então, essa área de captação massiva, ela serve muito para, basicamente, entrar em contato com o potencial doador que está se formando, está no meio da carreira, e são muitos, tá? Então, a gente convida essas pessoas através de comunicações em massa, através de marketing digital, através de várias ferramentas, a conhecerem o Patronos e fazerem uma doação. Então, a gente reforça esse ponto. A gente espera, com essa área, receber múltiplas doações, mas que tenham um valor individual menor do que a captação individual, mas que ainda assim oferece essa visibilidade sobre o que o Patronos faz, quem somos nós, e que permite que esses doadores interajam com o fundo sem precisar de uma reunião individual e sem precisar de um pitch.
Então, as principais atividades que nós estamos realizando nesse momento é basicamente construir toda a experiência do doador nos nossos canais digitais. Então, a gente está falando de todo o processo de doação através de plataformas de pagamento, a manutenção de assinaturas, basicamente sua categoria de doação. Todo esse processo de visibilidade está sendo construído nas nossas mídias online. A gente está trabalhando bem forte com segmentação de doadores e marketing digital. Então, a gente trabalha bem próximo do time de marketing para basicamente encontrar esses potenciais doadores, fazer uma comunicação direcionada para essas pessoas. E a gente também toma conta do relacionamento em escala. Então, a gente tenta resolver dúvidas, a gente tenta fazer uma comunicação explicando o que é o Patronos, a gente tenta explicar o que acontece com uma doação, quando ela é feita através do nosso website, como ela cresce dentro do nosso capital principal. E assim a gente espera que, além de construir esse relacionamento antecipadamente com esses potenciais doadores, além de construir esse relacionamento cedo com eles, a gente também espera aumentar e potencializar a nossa captação de recursos, permitindo que a gente ajude ainda mais a Unicamp. Então, a gente tem essa estrutura, que é sob a minha diretoria, a gente tem uma pessoa trabalhando com inteligência de doação e 2 pessoas trabalhando com a experiência do doador, que fazem, basicamente, essas tarefas que vocês veem à direita. Tá bom? Perfeito. Obrigado. O próximo ponto ainda seguindo em captação, com a Lia. Oi, gente. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre captação individual, que é um pouco do que vocês conhecem como a captação tradicional, por onde grande parte de vocês entraram, tiveram o primeiro contato no Patronos, né? Bom, qual que é o status, primeiramente, da nossa captação, né? A gente terminou o ano fechando a nossa meta, o ano passado, que era de conseguir 1 milhão em cartas de intenção de doação para checar a viabilidade da nossa hipótese de construção do fundo, né? Então, a gente fechou isso e aí a gente começou o ano de 2021 se estruturando como associação e aí criando formalmente a área de captação como uma das diretorias dentro da associação. Dito isso, o começo desse ano foi devagar em captação, a gente teve um aumento muito pequeno das doações, daí até março a gente ainda estava com 1,2 milhões e aí até julho a gente está hoje com 1,3 milhões captados, tá? Bom, para que a gente saísse um pouco dessa estrutura e mudasse um pouquinho a nossa approach com relação à captação do jeito que a gente tinha feito do ano passado, porque não estava funcionando muito bem, a gente refez a estrutura da área, então acabamos de trazer novas pessoas para a área e aí refizemos uma estrutura de responsabilidades aqui dentro, abrindo uma frente de captação com empresas e aí pensando em projetos específicos que as empresas podem colaborar, e a gente vai trazer mais novidades para vocês sobre isso em breve. Uma área de captação lenta, e aí pensando nas pessoas de muito alto potencial de doação que a gente tem no Brasil, que não necessariamente tem um vínculo com a universidade, mas que tem um vínculo com a missão do Patronos de maneira geral. Então, isso a gente também está trabalhando. E aí, a gente continua na nossa captação tradicional, que é ir atrás dos leads, principalmente num estilo member get member, né? Então, de indicações de outras pessoas que doaram para o Patronos ou que trabalham com alguns de nós, para poder fazer essa captação, tá? Então, a gente ainda está bem longe da nossa meta de 3 milhões captados até o final do ano, mas vou passar até... Túlio, pode passar o próximo slide, só mostrando um pouquinho do que a gente fez, né? Porque a gente, além de estruturar a área, a gente também atuou em todas as partes do nosso funil, desde conseguir mais contatos até conseguir uma recorrência nas doações atuais que a gente tem. Então, algumas das ações que a gente fez foi benchmark com os outros fundos,
como que eles estavam fazendo para ter sucesso na captação que estava diferente da gente, reorganização da nossa base de contatos e redistribuição de leads de acordo com a entrada de novas pessoas, criação de um grupo de WhatsApp de doadores engajados para facilitar, ajudar a gente nessas conexões com outros doadores, e aí eu faço aqui o convite para todos vocês, se tiverem interesse em entrar nesse grupo, por favor, falem com a gente, que seria um prazer ter vocês por ali. Reelaboração de todos os nossos materiais, tanto os que a gente manda inicialmente no primeiro contato, como os materiais de apresentação. Na parte de conversas, que a gente reforçou o time, como eu comentei, a gente também reelaborou nossos materiais e a gente fez essa divisão entre captação individual e captação massiva, pensando na divisão do potencial de doação aqui entre as pessoas. Para fortalecer a conversão, a gente reelaborou nosso padrão de cobrança, dada uma vez feita a primeira conversa, como a gente volta em contato com essas pessoas, também pegando benchmarks de outros lugares, e a gente criou um formulário de doação para facilitar esse preenchimento, que antes precisava de uma assinatura de carta, agora a gente faz isso de uma forma muito mais simples, inseriu os meios de pagamento no site e criou categorias de doação, a quais todos vocês vão ser apresentados nas próximas semanas. Então, tudo isso para melhorar nossa conversão, e em relação à recorrência, a gente também inseriu uma opção de pagamento recorrente por cartão de crédito no site e tem enviado comunicações sobre novidades do Patronos para os doadores com uma frequência maior, tá? E aí, só reforçando aqui, acho que a gente conta muito com a ajuda de vocês para ajudar a crescer nosso fundo. Então, qualquer contato que vocês tiverem de pessoas que poderiam ser outros potenciais doadores, por favor, nos indiquem. Façam uma nova doação para o Patronos também nesse ano, se vocês acham que a nossa atuação esteja de acordo com o esperado. E fiquem à vontade para sempre se conectar comigo nesse e-mail e me mandar novos contatos. Tá bom? Obrigada. Perfeito, Lia. Pessoal, aqui tem as etapas, né, de doadores. A gente vai enviar o material completo para vocês podem ler um pouco mais de calma. Eu vou seguir aqui até para a gente aproveitar melhor o tempo. O próximo ponto é exatamente a gente entrando na nossa comunicação. A Adriana vai falar um pouco mais. Boa, eu acho que nenhum de vocês deve me conhecer. Eu sou a Adriana, eu sou responsável por relações institucionais e marketing. Daqui a pouco já vai fazer um ano que estou no fundo. É bem interessante mostrar esse slide agora, porque vocês não conheceram a área de relações institucionais há um ano atrás. Basicamente era só eu sozinha. E hoje a gente é uma das maiores áreas do fundo. Eu estou muito feliz com esse último processo seletivo que a gente conseguiu trazer novas pessoas, com a ideia de realmente começar a estruturar os processos e trazer robustez, já pensando na escalabilidade e no crescimento do fundo que a gente está projetando. A gente se divide em algumas frentes, então tem muita parte de marketing digital, que é o que suporta a área de captação massiva na estratégia deles. A gente tem a parte de eventos, que é responsável, por exemplo, por organizar esse evento junto com vocês. E a gente começou agora recentemente a estruturar tanto a parte de relações públicas, que é para criar novos canais com imprensa, com outras oportunidades de notícias do site, enfim. E também a gente criou uma área de comunicação 360 para coordenar toda a nossa estratégia de comunicação, e também adicionou parcerias, que é o que a gente vai tanto buscar parcerias dentro da Unicamp, de ganhar mais alcance com alunos, professores, pesquisadores, e também parcerias externas, que vai trabalhar muito em linha com o que a Lia comentou de captação com empresas, que é achar outras fontes de recursos para o nosso fundo. Nesses 6 meses que a gente começou a tatear mais as redes sociais, a gente conseguiu números expressivos, tanto de seguidores nas redes sociais, quanto assinantes na newsletter que entraram no nosso site para conhecer mais. Mas mais importante que esses números absolutos é o que isso representa para o fundo. Então, isso garante com que a gente tenha 100% do aproveitamento de digitais, porque a nossa informação está chegando em quem se interessa e em quem precisa. A gente conseguiu um aumento expressivo da diversidade de cursos dentro do Patronos com processo seletivo. Então, antes o Patronos tinha cerca de 4 cursos diferentes, hoje a gente tem mais de 10 cursos distintos,
Fico muito feliz também em dizer que na minha área a gente conseguiu também ter novos cursos, isso favorece que a gente tenha um alcance maior da diversidade, tanto de background mais cognitiva da Unicamp. A gente acabou de lançar o programa de embaixadores, que é um formato que a gente vai explorar para pessoas que querem contribuir com o fundo, mas não têm nem condições financeiras e às vezes também não têm tempo, porém querem virar apoiadores do nosso fundo de alguma forma, para realmente ajudar nessa constituição de alcance e conhecimento do nosso trabalho. E a gente, junto com a área de captação massiva, também iniciou as doações recorrentes do site. Eu selecionei alguns pontos que eu acho que foram grandes conquistas que a gente teve esse ano. Um deles é a participação da Colorado da Unicamp, mas não só a participação da Colorado, mas toda essa aproximação institucional com a Unicamp, que favorece a gente implementar os nossos projetos e gerar mais impacto na comunidade. A gente está desenvolvendo outras parcerias com outras áreas da Unicamp, começamos conversas com o Inova, começamos conversas com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. A gente conseguiu, acho que em tempo recorde, como um time, organizar um hackathon, que também ajudou muito a gente explorar a oportunidade de como a gente também consegue expor a comunidade da Unicamp e também integrar isso com outros membros que não necessariamente são da Unicamp. E com próximos passos, dado que, como vocês viram, a minha área cresceu muito rápido, eu estou focando em garantir que está todo mundo integrado e começar a construir essa estratégia para desenvolver mais parcerias, para aumentar a nossa relação com a imprensa. E esse terceiro ponto, a gente acredita que com o nosso crescimento, com a nossa estruturação, a gente consegue ser um fundo patrimonial exemplo para o Brasil. Então, a gente já faz esse trabalho de forma informal, estimulando, incentivando outros fundos, só que a gente quer fazer isso de uma forma estruturada, provendo material para realmente estimular essa cultura de filantropia no Brasil. Acho que eu não estourei o tempo. Do meu lado é isso. Perfeito, obrigado, Adriana. Próximo ponto, a gente gostaria exatamente de mostrar um pouco de resultados de quais são os projetos que a gente está construindo. Nesse sentido, a Mônica e o Matias vão comentar com a gente. Obrigada, Túlio. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mônica, sou uma das diretoras da área de projetos e editais aqui no Patronos. Divido essa cadeira aqui com o Matias e vou começar aqui a nossa apresentação falando um pouco dos processos que a gente executou no primeiro semestre. Acho que alguns de vocês devem saber, a gente está com um programa rodando, que é o Trilhas de Carreira. É o primeiro programa de mentoria da Unicamp, que une alunos e ex-alunos, numa jornada que tem como objetivo ajudar esses alunos nessa transição, né, entre o meio acadêmico e o mercado de trabalho. Acho que um ponto legal de trazer é que nesse primeiro piloto, a gente começou com a ideia de fazer 20 duplas, e aí quando a gente conversou internamente, né, time, a gente falou, não, vamos fazer um piloto um pouco maior, e a gente está rodando esse piloto com 80 participantes, ou seja, 40 duplas aí. É um piloto de 6 meses, é um tempo que a gente entende que não é nem muito longo, né, nem um ano, mas também não é muito curtinho, de 3 meses, então a gente consegue fazer mentorias mensais e sempre com parceria da Learn to Fly, que é uma plataforma global de autoconhecimento. Então, cada sessão de mentoria, que são 6 no total, ela tem um exercício prévio, tanto para o aluno quanto para o mentor, para que eles tenham um material base para discussão nesse encontro mensal, para que os alunos consigam ter o máximo de aproveitamento dentro da plataforma. Além dessa frente da mentoria, dentro do programa, a gente montou também uma trilha de palestras. Então, a ideia dessa trilha é trazer um pouquinho, não só de um conhecimento mais tático, né? Então, para os alunos, a nossa primeira palestra nesse último mês foi sobre currículo. Para nós, quando a gente assiste a palestra, parece ser um pouquinho trivial, mas para eles, de acordo aqui com as avaliações que a gente está vendo, é de grande utilidade. Então, eles tiram dúvidas, eles entendem de fato como é que esse mundo, eu não sei se vocês lembram, mas eu me lembro muito bem, quando eu saí do mundo acadêmico e fui de fato para o mercado de trabalho, é um mundo muito diferente e eles têm muitas dúvidas em relação a isso, então a gente está aqui como ponte entre pessoas mais experientes e pessoas que estão ingressando nesse mercado. E além, né, dessa avaliação super positiva das mentorias, a gente teve uma avaliação muito positiva também da primeira sessão, então do formato que a gente está proporcionando nesse piloto. Além do Trilhas, a Adri já comentou,
a gente fez o nosso primeiro hacka em tempo recorde. Esse hackathon, a gente estava numa provocação de como é que a gente olha para o cenário Brasil e auxilia de alguma forma, promovendo a comunidade da Unicamp também como parte dessa solução. E, obviamente, o tema do nosso hacka foi o impacto da Covid, então foram 48 horas para pensar em soluções tecnológicas para mitigar os efeitos socioeconômicos dessa doença, enfim, né, que a gente ainda está convivendo. Ele aconteceu em maio, foi um evento mais pontual, foi um dos primeiros eventos, então a gente teve 43 participantes, mais de 30 mentores, então tinham mentores da área social, tinham mentores da área da saúde, obviamente os mentores mais técnicos na área de tecnologia, e desse fim de semana a gente conseguiu ali 8 soluções entregues, o que foi muito bacana, porque 2 delas, uma delas a vencedora, que foi a EVAC, tem a pretensão de continuar o desenvolvimento dessa solução criada durante o nosso processo aqui, e obviamente a gente está aqui apoiando eles tanto em pontes, com organizações já existentes da Unicamp, quanto com mentores ali que toparam continuar essa jornada com os alunos. A avaliação do evento foi muito positiva, né? Então foi de 4,24 por parte dos participantes e 4,47 por parte dos mentores. Então, só contando rapidamente para vocês, agora eu vou passar a palavra para o Matias, para ele contar o que está por vir. Perfeito. Só um comentário rápido aqui para vocês entenderem essas duas iniciativas que a Mônica comentou. A IVAC é voltada a um processo de planejamento e distribuição de vacinas, e a Levit é um processo de saúde mental dos funcionários da saúde nesse momento tão difícil que a gente está passando. Perfeito. Obrigado, Túlio, por complementar a fala da Mônica. Obrigado também, Mônica, por trazer o que a gente já fez na nossa área, né? Eu sou o Matias, eu sou 02 da Química e, como vocês, sou absolutamente apaixonado pela Unicamp, é por isso que eu estou no Patronos e faço o que eu faço, dedico várias horas da minha semana para fazer o que eu faço, e é um prazer imenso poder apresentar para vocês o que a gente vai fazer na área de editais e projetos, onde a gente bota os nossos recursos realmente na praça para rodar e para fazer a Unicamp cada vez melhor. A gente está lançando nosso primeiro edital financeiro, tá? Então já estão abertas as inscrições para eles, inclusive, que se chama Decola Extras. Ele é um programa destinado a apoiar projetos de organizações extracurriculares de extensão que de alguma forma precisam de um recurso financeiro ainda para acontecer. Eu acho que alguns de vocês participaram de organizações extracurriculares de extensão. A gente era sempre cheio de boas ideias, mas sempre teve a dificuldade de ter um recurso financeiro, às vezes, para tirar essa ideia do papel. Então, a proposta desse edital é ajudar esse tipo de projeto, mas, além disso, também ajudar essas organizações a se aprimorarem institucionalmente. Então, a gente vai ter uma série de oficinas práticas na área de finanças, na área de recursos humanos, na parte de marketing, gestão de projetos e por aí em diante, para que eles consigam executar os seus projetos, seja com a gente ou outros que eles tenham com mais profissionalismo e consigam aumentar com isso o impacto que eles geram, tanto na Unicamp como na sociedade, tá? A proposta desse edital é ser absolutamente abrangente, transversal e multiárea. Vocês devem conhecer e devem se lembrar da imensidade de tipos de projeto e possibilidades que essas organizações têm na Unicamp. São propostas sociais, culturais, esportivas, times de competição e por aí em diante. Então, a ideia é que a gente não exclua nenhuma dessas categorias e consiga selecionar os melhores projetos que a gente tem lá dentro, que são aqueles que, para nós, vão gerar impacto, tanto na comunidade interna como na comunidade externa da Unicamp. Tá? Como já adiantei, com o primeiro edital de apoio financeiro, a gente vai estar aportando um total de até R$25 mil nos projetos. Tá? Individualmente, os projetos não têm limitação dentro desse valor, tá? Então eles podem requerer o quanto eles precisam para conseguir fazer o projeto deles. E, além disso, vai ter todo o processo das oficinas de qualificação institucional que a gente vai fazer com alguns membros dos patronos e contamos também com a nossa rede de doadores para que a gente possa começar a criar essas conexões de ex-alunos, alunos, trazer o ex-aluno de volta para dentro da universidade e nos ajudar nos projetos que eles têm lá dentro, tá? A gente vê esse edital com uma
um grande laboratório para nós também, para eles, na maneira como a gente vai aprender a trabalhar com eles e eles conosco. Então a gente quer fazer uma via de mão dupla mesmo, de relacionamento com eles, e enxerga uma grande possibilidade de aumentar a divulgação do Patronos e capilaridade, uma vez que a gente não está criando nenhum viés restritivo nas escolhas de projetos, como eu adiantei, o edital é bastante amplo, tá? As inscrições já estão rolando, então se vocês conhecerem pessoas que ainda estão dentro da Unicamp, ou iniciativas que vocês participaram no passado e querem falar, participa lá, vai até dia 2/8, tá? 2 de agosto, e a execução dos projetos está prevista por um período de 1 ano, então isso pode acontecer entre 1º de outubro desse ano até 30 de setembro do ano que vem, por qualquer período. Pode ser um projeto que dura só um dia, um projeto que dura 15 dias, ou o período inteiro desse ano. Não há limitação com relação a isso, tá? Fora isso, a gente já tá dentro da área discutindo algumas ideias de iniciativas para o ano que vem, algumas delas financeiras e outras não financeiras, porque existe um recurso limitado ainda do fundo, então a gente está pensando sempre nas duas coisas, mas a ideia é ter um edital de inovação voltado a ter uma jornada de ideação e de incubação com alunos e possivelmente ex-alunos recém-formados, tá? Vamos lançar também alguma iniciativa dedicada à parte de pesquisa científica. A gente está pensando no modelo que isso vai acontecer também, mas é um pilar importante dentro da Unicamp, a área de pesquisa, então a gente quer apoiar as iniciativas que tem lá, e também gerar algum tipo de iniciativa voltada à divulgação tanto científica como institucional da Unicamp, para a gente mostrar o valor que a gente consegue retornar para a sociedade com aquilo que se faz dentro da universidade, tá? Para terminar, eu coloco a nossa área completamente à disposição de vocês, então se vocês tiverem sugestões, críticas, perguntas, pensarem em algum tipo de programa que a gente devesse fazer, se vocês gostariam de nos ajudar de alguma forma, entre em contato conosco, vai ser um prazer ouvir vocês e colaborar com vocês, tá bom? Obrigado, gente, boa noite. Perfeito, Matias. Obrigado. Acho que aproveitando o gancho, queria já colocar com vocês um dos canais, né, novos que a gente criou para ouvir um pouco a opinião de vocês, entender onde a gente pode, em que área a gente pode se desenvolver um pouco mais. A gente rodou uma pesquisa aí com os nossos doadores no último mês. Iniciamos um processo dentro para a gente poder discutir um pouco melhor os resultados, já traçar alguns planos de ação. 3 temas apareceram com bastante relevância nas notas e nos comentários. Um deles de pedir um pouco mais de networking. Claro que, dado a situação, né, ainda que a gente vive com a pandemia, é um pouco mais complicado a gente aproximar as pessoas, mas tem outras formas. Então, a gente está fortalecendo o nosso grupo de doadores engajados, está criando um grupo no LinkedIn para que as pessoas possam se conectar um pouco mais por lá, e vai também divulgar alguns doadores específicos para as pessoas irem se conhecendo, né? Junto com isso, apareceram alguns pontos de comunicação, né? Como é que a gente faz essa questão de divulga questões nossas, principalmente em relação a como é que está sendo investido o dinheiro, e acho que aqui é um primeiro passo para a gente fazer isso, e também quais são os projetos que a gente está fazendo. Acho que parte está sendo feita aqui, mas parte a gente vai reforçar nas newsletters, vai também apresentar de forma diferente no nosso website e apresentar alguns cases de sucesso, né? A gente falou aqui de alguns, mas a gente gostaria que vocês soubessem mais quem são os nomes, quem são as pessoas, o que eles estão fazendo. E por último, há um pedido de mais projetos de pesquisa e inovação. Acho que nesse sentido o Matias tocou vários pontos, né? Tanto de questões que estão sendo feitas para esse ano, quanto planos para o ano seguinte. Então, estamos discutindo outras ações também, mas eu acho que isso é importante para vocês verem que a gente está bastante atento e a gente vai com mais frequência pedir a opinião de vocês para a gente poder construir isso cada vez mais juntos. E só para fechar, acho que aqui a gente volta a bola um pouco para o lado de vocês, o que a gente espera do lado de vocês, além de tudo que a gente está apresentando. Acho que tem 3 grandes pontos. Um é ter vocês como nossos embaixadores, né, de certa forma, então nos ajudar a divulgar os posts do LinkedIn, as notícias que a gente aparece, aqui tem exemplo de 2, né, que a gente saiu no site da Unicamp. Então acho que mostrar para a rede que você é orgulhoso de fazer parte do Patronos e poder nos ajudar é super importante. Um segundo ponto é realmente no ponto que a Lia comentou, mas no início, de recomendar amigos, colegas de sala, ajudar a gente a conectar com outras pessoas. A gente hoje faz isso por WhatsApp e vem funcionando muito bem. Então a gente tem uma mensagem padrão lá que a gente envia para o doador, ele envia para o colega ou conhecido e volta com a gente quando a pessoa quiser ouvir. Acho que tem o desafio aqui, né, ajudar a gente a chegar nos nossos 300 doadores, ou mesmo entrar no nosso grupo de doadores engajados. Vocês vão receber o material e está com o link aqui junto. E aqui tem algum exemplo de divulgações que
A Lia vai entrar em contato com vocês em breve para fazer terem a foto aqui de vocês também e poderem divulgar para a rede de vocês. E acho que, por último, é exatamente ajudar a gente a manter esse ciclo rodando, né? Então, seguir apoiando o Patronos, seja com as ajudas, seja com as conexões, seja com as divulgações e também com as doações, né? Porque, no final, o que alimenta esse ciclo aqui é realmente que a gente, pelo menos todo ano, consiga fortalecer, aumentar o fundo e desenvolver um pouco mais. Era isso que a gente tinha aqui para trazer para vocês. Acho que a ideia é ter um tempinho no final para que a gente possa ouvir um pouco vocês e discutir um pouco outros temas aqui. E aí a diretoria fica à vontade aí para se desmutarem. E, por favor, doadores, acho que esse momento aqui a gente separou para ouvir um pouco de vocês aí, de qualquer dúvida que vocês possam ter. Vou começar então, pode ser? Manda ver. Eu sou do comitê de investimentos, mas sou doador também, então eu vou perguntar aqui como doador. Sou duas para a Lia, na verdade, tem 167 doadores, né? A pergunta é quantas pessoas a gente conseguiu conversar para chegar em 167 doadores, para ter uma ideia de hit ratio, assim, porque eu falei bastante com o Stuhlberger, né? E ele falou que infelizmente, a tua área aí acho que é a mais complicada, que é conseguir as captações. Ele falou que lá tem uma pessoa dedicada para isso, que faz muita reunião, assim, e é difícil mesmo. Então, eu queria ter uma ideia de como é que está sendo para a gente. Assim. Boa. Depois a gente pode mandar no material mais detalhamento, né, desses números, mas só para te dar uma ideia, o nosso problema não é na conversão. Então, a grande maioria das pessoas que a gente conversa se torna doador. Acho que a gente tem uma conversa um pitch muito convincente, né? O nosso problema é na parte inicial do funil, então de chegar no contato da pessoa e a pessoa topar conversar com a gente, e na parte final, que é a recorrência, né? Então, a pessoa que doou voltar a doar nesse ano. Legal. Eu imaginava... Tá uma boa notícia, né? Na verdade, então, o nosso hit ratio não é tão baixo assim, né? Imagino que não seja só o nosso, porque acho que esse negócio de endowment, né? O Amigos da Poli talvez foi um desbravador aí, que eles existem já, acho que desde 2012, né? Uhum. E aí vai ver, naquela época era muito difícil mesmo, porque não se falava, né? Agora tem várias faculdades fazendo, então de repente a vida vai ser mais fácil, por vista de depois de conversar, conseguir a captação, né? E aí outra coisa, a Poli e algumas outras universidades, assim, elas têm... né, algumas pessoas formadas por elas, que são pessoas muito conhecidas, assim, né, empresários de muito sucesso, e eu confesso que eu tenho dificuldade de dizer quem seriam os nossos equivalentes da Unicamp. Então, é um pouco uma curiosidade saber quem são, né, os nossos Rubens Ometo, Roberto Setúbal, Luiz Stuhlberger, e se a gente já teve contato com eles, né? E porque eles são já chamariz, assim, né? Pessoas que são muito famosas, muito conhecidas, puxam a fila, assim. Acho que, bom, a gente tem algumas pessoas na Unicamp, com certeza. Acho que por ser uma universidade mais nova, tem essa dificuldade, de fato, né? De que as pessoas têm menos tradição nessa universidade, mas então a gente tem alguns desses nomes, mas a gente está nessa busca também, assim, a gente conversou sobre isso na nossa reunião de diretoria no domingo, inclusive, então a gente gostaria muito de ter esses doadores âncora, vamos dizer assim, que puxam as outras doações e podem fazer isso para a gente. Então, se vocês tiverem ideias de quem são essas pessoas, também tragam para a gente, assim, acho que a gente tem um primeiro mapeamento, mas a gente não conseguiu identificar nenhuma pessoa que seria o equivalente a essas que a gente conversou, né? Então, Carlos Brito no Sempre Fé, ou o do Amigos da Poli também. Só dando um pouco de cor, tem alguns nomes importantes aqui, um pouco mais do mundo tech, né? Então, tem o iFood, tem o Quinta Dar, tem a própria CIT, então tem alguns nomes e boa parte deles a gente em algum momento já fez alguma conversa. Acho que a gente gostaria muito de criar aqui dentro e estamos tentando, um pouco desse embaixador, a pessoa que pega a bandeira
e ajuda a conectar com diversas pessoas. O Gustavo mandou aí também o Rodrigo Abreu, né, que é CEO da Oi. Então, acho que tem nomes importantes. O Rodrigo é da Unicamp? Não sabia, não. Sim. Então, tem nomes importantes. Acho que tê-los e tê-los como doadores, né? Alguns deles já são doadores, ajuda, mas tê-los como embaixadores, como alguém carregando a bandeira, com certeza faria uma grande diferença. Tem uma recomendação do embaixador muito bom aí, chama Ricardo Capitani, pode falar com ele lá. Excelente. E ele é formado pela Unicamp. Boa. Obrigado, pessoal. Essas eram as minhas dúvidas. Imagina. Outras Pessoal, perguntas, pessoal? Rafael aqui. Obrigado pela apresentação aí, parabéns. O trabalho de vocês tem sido bem bacana. Eu tenho uma dúvida, eu vi que o atual reitor, ele também faz parte do conselho, né? Qual que é a relação nossa do Patronos com o fundo de endowment da própria universidade? Como que está funcionando isso, dado que a universidade já está se aproximando institucionalmente da gente também? Perfeito, Rafael. Até tem um slide aqui na apresentação, eu vou enviar ele no material, eu pulei um pouco por tempo, tá? Acho que a questão que a gente apresenta até assim, tem formas diferentes de estudar a Unicamp, né? O Lumina veio numa esteira da visão do Marcus Nobel, o reitor anterior, de que realmente era importante dar mais pujança financeira da Unicamp, ou pelo menos mais tranquilidade. Então, o fundo foi fundado, a gente participou de algumas conversas na fundação. A gente entende que é uma das soluções possíveis e que é uma forma de ajudar a dar mais essa tranquilidade financeira dentro da Unicamp, mas é uma proposta bastante diferente, né? Acho que o Patronos solda com uma estrutura 100% voluntária. No nosso primeiro ano, a gente já está aí apresentando alguns projetos, acho que colocando as coisas para rodar, e acho que é um pouco da visão que a gente tem. Com a troca de reitoria, a gente teve uma surpresa muito positiva, tanto do reitor, quanto de pessoas que se envolvem, estão diretamente envolvidas em conselho do Lumina, de reconhecer isso e de ver que daria para as duas coisas seguirem, né, se alimentando de forma positiva, né, acho que num ciclo virtuoso. Então, acho que, e olhando um pouco o ponto de vista do nosso conselho, é super importante para a gente ter a visão dos ex-alunos que estão no mercado, que têm uma carreira construída lá fora, e é também super importante para o nosso longo prazo ter uma aproximação institucional com a Unicamp. Então, por isso que a vinda do reitor, e ele já participou de reunião do conselho com a gente e trouxe pontos super bons, deixa a gente bastante otimista no desenvolvimento dessa parceria. Boa. E aí vocês estavam falando dessa questão das doações, a gente não consegue fazer com que os doadores dos fundos doem um para o outro, porque eventualmente devem ter pessoas que doaram para o fundo da Unicamp que não doaram para Patronos e vice-versa, né? Isso poderia ajudar os dois lados. Não sei se vocês já tiveram conversa nesse sentido. Sim. Quer contar? Não, eu posso contar que a gente tem muitos doadores em comum que fazem doação para os dois fundos e a gente tem conversado com doadores que são só do Lumina e agora estão pensando em doar para o Patronos também. Mas a gente não tem um acesso à lista de doadores do Lumina especificamente para conversar com todo mundo e nenhum acordo com eles de fazer essa divisão, né, Túlio? Sim. Não sei se você quer me complementar. Não, e acho que mais importante que isso, a grande maioria dos ex-alunos que a gente fala não conhece o Lumina e não conhece o Patronos. Então, acho que faz parte da nossa construção de marca, do nosso fortalecimento da comunidade e até aproveitar que esse espaço está aí, ele existe para a gente ir fortalecendo do nosso lado. É que é legal, sabendo que existem as duas iniciativas que elas se conversam bem, inclusive nesse ano, pode ser que, talvez abrindo um opt-in, né, falar, olha, a gente tem um outro fundo que é próximo da gente, para os dois lados isso pode ajudar a facilitar, mas enfim, só uma ideia, né? Vocês estão trabalhando nisso, com certeza, estão pensando muito mais nisso. É um ponto interessante, o próprio reitor chegou a comentar isso numa reunião com ele, de não colocar não só essas duas iniciativas, mas outras, né? Hoje você pode doar um notebook para a Unicamp, você pode doar um valor financeiro que vai direto para a compra de equipamento médico para o Hospital das Clínicas. Então, assim, hoje, felizmente, tem outras formas de ajudar, e acho que, assim, tê-las junto, acho que só faz a Unicamp como um todo ganhar. Quer falar, Álvaro? Vai lá, cara. Não? Desculpa, eu vou pegar o gancho aqui com o Rafael. Na verdade, é mais uma curiosidade. O endowment é um movimento mais amplo, né? A gente está vendo brotar em outras, né? O Amigos da Poli mais antigo, mas a gente está vendo brotar em outras faculdades do Brasil, né?
Eu queria saber se existe, né, assim como existiu lá uma Brasil Júnior que unificou e empoderou as empresas júnior, se já existe alguma instituição supra endowment, alguma coisa assim que vocês estão se unindo, trocando experiências aí para fortalecer esse movimento também. Eu respondo essa. Não existe uma entidade formal, mas nós somos sim uma comunidade unida que se ajuda muito, tá? Inclusive, o fundo que fez isso para os outros fundos patrimoniais foi o Patronos, fomos nós que criamos os primeiros grupos, os primeiros canais de comunicação, e hoje em dia a gente não só tem um relacionamento super positivo e de contribuição e de apoio aos fundos já existentes, mas a gente também abraça outras universidades que estão começando e estão pensando em criar outros endowments. Então, isso é uma visão, isso é uma parte da missão do Patronos, de não só ajudar a comunidade da Unicamp, mas qualquer outro grupo de alunos de outras universidades que tenham essa vontade de transformar a educação no Brasil, construir um fundo patrimonial que seja uma fonte alternativa de recursos para a educação, a gente ajuda. A gente recebe diversos contatos pelos nossos canais, pelos nossos e-mails, e a gente fala com todos eles, a gente apoia, a gente faz conexões entre essas pessoas e os fundos já existentes, a gente compartilha melhores práticas, a gente compartilha a nossa história, os nossos processos, e a gente dá todo o suporte para isso acontecer, tá? E eu posso citar alguns exemplos de fundos que já entraram em contato com a gente, que a gente apoia, como, por exemplo, o Cefet Rio de Janeiro, a UFSCar, o Instituto Federal de São Paulo, a UFMG, todos eles já conversaram com a gente, a UFPR também, todos eles entraram em contato com a gente e a gente fez conversas com eles, explicou os primeiros passos, o que é importante, o que eles têm que fazer imediatamente e como pôr essa ideia de pé. Tá? Então, é uma comunidade super unida, o nosso grupo de WhatsApp entre os fundos patrimoniais é bem movimentado, então, vira e mexe, a gente vê mensagens do tipo, que tipo de CRM vocês usam, como é que é o processo de captação de vocês, como é que funciona o comitê fiscal, que tipo de políticas vocês têm, e aí existe esse compartilhamento de informações e todos participam, tá? Sempre FEA, o Instituto Reditos da UFRJ, o Amigos da Poli, Fundo Catarina, todos eles, e isso é algo super positivo que a gente tem muito orgulho em participar. Boa, obrigado, Guto. Perfeito, pessoal, deu 9 horas. Eu sei, mas só um comentário rápido. Não, eu nem encerrar, não. Só ia dizer que fica à vontade aí para os diretores e para os doadores, se vocês quiserem sair, já dado que já deu tempo. Quem quiser ficar um pouco mais também, estamos à disposição. Fica à vontade, Ricardo. Não, super rápido. Primeiro, pessoal, assim, eu não sei, eu fico muito muito honrado do trabalho que vocês têm feito, assim, eu fico muito feliz e assim, parabéns mesmo, entendeu? Eu às vezes entro em contato com o Gus ali, que eu tenho um contato mais próximo, eu faço uns comentários, pela escrita parece frio ou sei lá, crítico, mas na verdade é no intuito de crescimento, etc. e tal. Eu tenho dois comentários, não é pergunta, dois comentários. O primeiro, eu sou meio neurótico e acho que o primeiro e-mail que o Gus me mandou, eu falei, é a questão da diversidade. Ainda acho que essa reunião aqui, por exemplo, não nos representa ou não representa os alunos da Unicamp como um todo, mas parabéns pela evolução. O primeiro slide que eu recebi, onde tinham 4 homens brancos, a gente já vê mulheres, já vê outros cursos, o Gus está rindo porque eu sou um mantra disso aqui, entendeu? A gente só consegue trazer pessoas diferentes se tiverem referência, se a gente não tem referência, fica difícil. A segunda coisa que é o comentário, eu acho que a gente, e aí vocês estão muito de parabéns com a questão formal, financeira da coisa, eu senti um pouco falta do sonho descrito da mesma maneira que a gente escreve o lado financeiro. O que eu quero dizer o sonho? Cara, a gente quer impactar 30 mil alunos da Unicamp hoje. A gente quer 3 patentes no ano que vem. A gente quer... Eu estou inventando números, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que tem que ser isso. Não é meta para ninguém aqui, tá, pessoal? É só assim, qual é o nosso sonho grande? Entendeu? Eu acho que a gente tem um sonho grande ou algum sonho de... Eu vi aqui, eu tenho 300 pessoas para ter doadores. Eu tenho que ter 5 milhões de reais, 10 milhões, 1 bilhão, sei lá qual é o valor. Mas como isso se traduz no sonho real, entendeu? Porque eu acho que quando a gente fala do nosso sonho,
a gente encontra pessoas que querem esse sonho também. E aí, evidentemente, que a gente não... Eu entendo que o primeiro momento da carta, de brigar, de trazer essa responsabilidade, eu gostei, Matias, quando você falou, cara, tipo, putz, é fantástico, entendeu? O Gus botou um coraçãozinho e é isso, sabe? A gente tem que trazer esse amor para dentro da... O Gus deve estar falando assim, o Capitano falando em amor. Mas é trazer essa paixão, entendeu? Para o sonho. Então, eu não sei. Lia, conta comigo no dinheiros, tá? Não me entenda mal. Eu sou o primeiro a dizer que a gente precisa de dinheiros, mas a gente precisa dizer por que a gente precisa de dinheiros, tá? E até por que a gente é diferente do fundo fundo da própria Unicamp, tá? Mas, enfim, esses são meus 2 centavos aqui. E conta comigo, Lia. Mais uma vez, eu mandei mensagem na questão de referência, tá? Eu tenho 4.000 contatos no LinkedIn e, assim, cara, deve ter muita gente da Unicamp lá. Muita gente, tá? Só adicionando um ponto, eu concordo 100% com o que você falou, Ricardo, e parte do trabalho inicial que as pessoas que eu trouxe agora vão fazer, principalmente pessoas de relações públicas, é fazer essa revisão da forma com que a gente aparece para o mercado, trazendo um pouco mais dessa conexão emocional e garantindo com que isso se reflita no nosso brand book, nos nossos processos, para que todas as áreas também sigam essa linguagem de trazer essa mensagem uníssona, não sendo só essa parte tão tática que a gente já faz muito bem, mas um pouco dessa conexão que você chama de amor, mas a gente chama de conexão emocional. Boa, Adri. Perfeito, parabéns. E aí, só para comentar, esse ponto de diversidade é um ponto que eu acho que tem vários doadores e parceiros que tocam nisso. No programa de mentoria, a gente colocou critérios de inclusão, principalmente para os alunos, então a gente conseguiu nessa base de 40 alunos, 50% mulheres, a gente olhou para alunos bolsistas ou que recebiam algum tipo de auxílio, então 40% da nossa base recebe algum tipo de auxílio, seja dentro da Unicamp, seja fora, né, auxílios do governo. A gente olhou para a diversidade racial, e a gente sabe que ainda tem a dificuldade aí que a Adri está apontando muito bem, que a gente está super correndo atrás da diversidade de cursos, mas, por exemplo, dentro do programa a gente tem 20 cursos diferentes. Às vezes tem um só representante de nutrição, uma pessoa de educação física, mas a pessoa está ali, né, convivendo dentro do programa, então é um esforço que a gente tem constante. E aí tem essa provocação dos doadores. A gente tem mais diversidade na base de alunos dentro do programa do que de doadores. A gente começa, né, com uma base muito de engenheiros aqui, até pela fundação do próprio fundo, quem começou, a nossa rede de LinkedIn, mas é algo que a gente está sempre rumando aí, buscando cada vez mais diversidade. Quem sabe no futuro indígenas também, a gente sabe que a Unicamp tem agora um vestibular específico, né, com 4,1% de alunos sendo indígenas que entraram em 2019, então acho que a Unicamp também está buscando isso e a gente está aí super em concordância com essa missão. Perfeito, nada a acrescentar, nada que ninguém disse. Tem mais perguntas? Eu acrescentar um ponto que o Ricardo me fez pensar, assim, que até antes dessa reunião aqui, eu fiquei pensando, o que é um endowment, né? Qual a definição de um endowment? Assim, eu que trabalho com investimentos, assim sempre, o endowment de Harvard, o endowment de Yale, né? É um fundo, né? E o fundo, ele é frio, né? É ruim falar que é um fundo. E eu digitei no Google, né? What is an endowment? E não é um fundo, um endowment. Endowment é uma comunidade aí que se junta para retribuir alguma coisa para alguém, assim, né? O fundo é só como você organiza o capital dele, assim, né? Mas ele não é isso, entendeu? E eu até 2 horas atrás, se me perguntasse o que é o endowment, eu falar, é um fundo que rentabiliza o dinheiro lá para suportar alguma iniciativa. Não pode falar que é um fundo. Esse ponto que você trouxe aí, cara, eu gostei bastante. Perfeito. Pessoal, Felipe, a gente super concorda com isso. A gente teve uma reunião, acho que foi final de semana passada, Túlio, ou nessa, com o professor Fernando Coelho, que é o atual pró-reitor de Extensão e Cultura da Unicamp, para divulgar o Decola Essas e por aí em diante. E a visão que a gente compartilhou com ele, que eles têm a mesma coisa dentro da reitoria também, essa necessidade de existir algo que crie essas conexões, né, que volte a conectar o ex-aluno que está lá fora de volta com essa casa mata e com a sua universidade, que a universidade possa se conectar com essas pessoas também. E eu acho que os fundos de endowment, acho que o
papel mais nobre deles é isso. O recurso ajuda a viabilizar essas conexões, né? Mas o importante são as conexões em si, o que faz a coisa acontecer são as conexões, no fim das contas. Acho que a gente está super alinhado com isso, sim. Perfeito. Rafael, você fazer alguma pergunta? E assim, tudo bem? Boa noite, pessoal. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de todos vocês, sensacional. Acho que uma coisa que eu sei que o fundo é novo, ainda tem toda essa questão, acho que de criar uma cultura mesmo, né, de doação e de participação dos ex-alunos em relação, especialmente a doar mesmo, mas dada a quantidade tão grande de alunos da Unicamp, né, alunos e ex-alunos, parece um número relativamente baixo, né, de doadores, 167, dada a quantidade da comunidade Unicamp, parece baixo. Sei que está criando essa cultura ainda, mas o que vocês acham, assim, e comparando com outros fundos, como que foi esse processo? Vocês têm uma ideia de como que é isso? Se esse processo realmente leva tempo até todo mundo criar essa consciência e realmente se engajar mais? Acho que varia um pouco, Rafael, acho que da nossa experiência. Acho que o da Politécnica é talvez um caminho um pouco mais sozinho, até pela época que eles apareceram. Agora, mais recente, né, acho que alguém comentou mais cedo, vem um movimento mais amplo, vem acontecendo mais vezes, e a gente vê de forma variada. Em alguns lugares, essa cultura se constrói rápido, inclusive o patrimônio, a gente viu em alguns outros endowments se construir de forma super rápida, em outros é um pouco mais lento. E tem a questão também do perfil, né? Acho que a Politécnica, por exemplo, tem a questão de terem alguns nomes muito importantes dentro do mercado, outros têm uma questão a própria questão dos cursos, ou para onde as pessoas geralmente vão, leva, às vezes, pessoas a terem construído patrimônio um pouco mais rápido. Então, acho que tem um pouco das características. Aqui, por exemplo, a gente tem, em número de doadores, a gente é até maior do que alguns outros comparados. No patrimônio, de forma geral, a gente está menor. Então, acho que tem um pouco da forma como cada um consegue encontrar para onde crescer e das características da universidade. E acho que um ponto que a gente falou da captação, a gente vai também ajustando e encontrando ali qual o caminho, né? Então, durante um bom momento, a gente fez muita coisa por LinkedIn, até o momento que a gente viu que isso não estava resultando tanto quanto a gente gostaria, está migrando cada vez mais para essa questão do member get member e também para a questão da captação através do website. Com o tempo a gente vai encontrando aí e conta com a ajuda de vocês também para a gente ajustar nesse processo. Não sei se alguém quer complementar. Se eu puder só adicionar aqui nesse sentido, Rafael, acho que esse ponto que o Túlio comentou é super importante. Assim, os fundos têm dinâmicas muito diferentes por conta do perfil das universidades, do perfil dos ex-alunos, e acho que esse movimento que a gente tem visto recentemente desses ex-alunos âncora, eu acho que tem sido muito forte para puxar essa captação muito rápida em alguns fundos. Então, assim, a gente viu o Reditos crescendo muito rápido, muito por conta do Brito, viu o Sempre Fé crescendo muito rápido, com o Vassimon por trás, que foi presidente do Itaú BBA. Então, assim, tem algumas peças muito chave no crescimento rápido que a gente tem visto em alguns fundos. Acho que o nosso crescimento está mais parecido com o do Amigos da Poli no começo, né? Então, acho que por coisas diferentes, né? Então, o deles pelo momento em que não tinha ninguém fazendo isso, o nosso acho que por conta do perfil, mas acho que o crescimento é mais parecido com o deles nesse primeiro momento, tá? Legal, deixa eu só grifar um ponto, Túlio, por favor. Acho que o Rafael trouxe um ponto bem bacana, assim, que a gente valoriza demais também, que acho que é o que a gente deve focar, é a diversidade do que é a Unicamp. Se você olha para Amigos da Poli, está extremamente focado nos cursos de engenharia, porque Poli é isso, Sempre Fé também, fica muito nichado, e a Unicamp é um universo imenso. Eu não sei quantos cursos são atualmente, mas na minha época acho que eram uns 40 ou algo mais. Se a gente tiver o dado, deve ser algo parecido com isso. Então, são acho que quase 60 cursos dentre faculdades e institutos. Então, é uma variedade imensa de cursos, de pessoas, de formas de pensar e por aí em diante, e é disso que a gente quer tirar vantagem, não só da quantidade de pessoas, mas também de toda a variedade. Como fazer isso, óbvio, é um desafio, às vezes o crescimento é mais lento, às vezes é mais rápido, é um desafio, a gente tem se desafiado nesse sentido, mas a gente acredita que conforme a gente vai criando os primeiros programas, e que nem a Mônica falou, aí tem um aluno da Educação Física no Trilhas de Carreira, no Decola Essas vai ter uma iniciativa, sei lá, da música e por aí vai, a nossa rede vai se expandindo e a gente consegue cada vez mais tirar vantagem disso, mas eu acho que o ponto legal da Unicamp é justamente esse, você grifou bem, Rafael.
Isso, e aí só uma última observação, assim, acho que a gente tem uma porcentagem alta de doadores que não só são doadores, mas são apoiadores, né? Se envolvem no fundo de outras formas. E acho que isso é muito bacana e tem crescido muito nas conversas de captação, assim. O pessoal fala, quero doar, mas eu também quero participar. Como eu posso ajudar? E a gente tem diversas formas de ajudar, e eu acho que a gente está trazendo muito valor, aproximando os ex-alunos já dos alunos e dessa comunidade, sabe? Muito bem. Só aproveito o gancho do Matias para reforçar a propaganda aí do Decola Extras. Acho que agora a gente vai ser capaz de ver toda essa diversidade com as discussões que a gente vai receber. Claro que a nossa amplitude versus Unicamp ainda é pouco, até porque não dá para ir lá e colar um cartaz, não dá para ir de alto-falante no bandejão para falar do Decola Extras, mas acho que isso já vai ser uma primeira amostra do quanto a Unicamp é diversa e a gente pode começar a representar isso. Alguma outra pergunta? Sobre o Decola Extra em particular, 25 mil é por projeto ou é o valor inteiro dos projetos? Quantos projetos são? Como que está sendo pensado isso? Tá. Legal trazer esse ponto, Ricardo, obrigado. R$25 global para a iniciativa toda, tá? Individualmente, os projetos, a gente estava uma ideia primeiro de criar um teto para eles, mas a gente entendeu que isso não seria bom, porque tem projetos que às vezes demandam mais recursos para acontecer, e a gente estaria impondo uma limitação para eles que talvez não fosse adequada, tá? Com relação à nossa expectativa, dado que esse volume de recurso é limitado aos R$25 mil, a gente tem uma ideia de ter de 5 a 8 iniciativas, vai depender um pouco do tamanho das iniciativas que a gente vai receber, que, como eu disse, é muito um laboratório, né? A gente também está usando isso para sondar o que existe dentro da universidade e como é que eles recebem esse tipo de oportunidade, mas os números devem ficar ao redor disso, tá? A gente tem feito trabalho bastante forte de contato, inclusive o one-on-one, com as organizações, então estamos usando divulgações mais de rede, em secretarias, grandes grupos e nossas redes sociais e por aí em diante, mas a gente está em contato one-on-one quase particular com várias organizações, acho que a gente entrou em contato com mais de 140 já, e o programa está sendo super bem recebido como iniciativa. Só, nossa, que iniciativa legal, ficam super empolgados e estamos fazendo um esforço para que isso converta em projetos para a gente ter um universo gigante e ficar com dificuldade, inclusive, de distribuir esses 25 mil. A gente quer suar nisso aí mesmo, tá? E para reforçar, a gente tem um evento de tirar dúvida com eles, que a gente faz nesse one-on-one também divulga, então vai ser uma oportunidade não só de divulgar, mas também de alinhar e fazer com que eles se sintam mais confortáveis em um outro ponto que eles não sentiram que está muito claro, né, digital, e às vezes impede deles enviar a proposta, então a gente tem essa oportunidade de uma conversa também aberta com eles amanhã, tá bom? O Matias, só para te complementar, acho que tem algumas curiosidades, assim, tem entidades que a gente conversa que tem até uma verba, mas que tem um interesse, ou talvez o valor agregado maior que a gente possa dar é justamente essa trilha de gestão. Então, a gente conversou com algumas empresas júniores que tinham dinheiro em caixa e, de fato, deixavam ali no cofrinho e não tinham muito esse controle ou essa parte de gestão de times. Então, tem extracurriculares que talvez R$1.000 ali vão fazer uma diferença, mas participar de um processo ali de formação que vai vir junto com essa grana, vai fazer uma diferença maior ainda, né? Então, como é que a gente ajuda não só na parte financeira, mas na parte de preparação e formação dessas organizações para que elas tenham sustentabilidade, assim como a gente tem aqui, né? Então, acho que tem que ser esse bate-bola sempre. Perfeito. Acho que todo mundo aqui sabe, né, que você se forma na Unicamp e você aprende basicamente nada de gestão de projetos, gestão de times, de comunicação. Isso é um ponto super importante. Então, acho que aí está o valor. E só reforçando o ponto do Matias, acho que a gente gostaria que esse valor fosse 3, 4, 10 vezes maior. Ainda não é possível, né? A gente acabou viabilizando nesse ano a partir de uma doação que veio por fora do fundo. Caso contrário, a gente teria que se virar, porque teria que esperar o dinheiro render, né, seguindo a técnica, vamos dizer, do endowment, mas foi a nossa forma também de mostrar que a gente consegue agregar valor para a comunidade. Algo mais? Bem, pessoal, se não temos mais perguntas, queria só agradecer super a presença de vocês, o apoio aqui, fazendo perguntas, fazendo questionamentos, nos puxando, oferecendo a ajuda de vocês. Acho que esse é o tipo de comunidade que a gente quer criar e nos deixa muito felizes e motivados de ter vocês conosco.
super obrigado a todos os diretores também que estavam juntos aí. Muito obrigado, pessoal. Prazer ver. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, parabéns, Muito pessoal. obrigada, Boa noite, gente. Parabéns. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.